É verdade. Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vou trazer um assunto meio polêmico. Esse tema costuma dividir muitas opiniões. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que até chora por causa desse negócio, que é a famigerada calça leg. Tem gente que pensa assim, bom, não tem problema, é uma roupa como qualquer uma outra. Muitos maridos confiam em suas esposas a ponto de deixá-las saírem na rua completamente ensalsichada a vácuo naquela calça lá, porque, na minha opinião, marca demais o corpo e dependendo de alguns fatores, como a cor da calça leg e também a espessura do tecido, dá pra ver até o buraco da bala, senhores. Se a guerreira não se cuidar, e se ela fazer movimentos bruscos, a calça leg costuma entrar em lugares inimagináveis. Tem muita guerreira que gosta de usar esse tipo de roupa para fazer academia, eu acho normal, inclusive eu acho que até facilita na hora de fazer alguns movimentos. Agora tem outras que gostam de usar isso no dia a dia, independente se fica discreto ou se não fica marcando aquela pata de camelo, ou se for na parte superior, os bicos cor de chocolate também costumam aparecer bastante. E mesmo que esse assunto pareça que seja até sem importância, mas eu posso afirmar que muitos relacionamentos entram em crise justamente por causa dessa bendita dessa calça leg. Funciona assim, de repente o cara conheceu a dama, ela tem o costume de usar esse tipo de roupa e a partir do momento que o cara começa a namorar, ele começa a ver aquela situação com outros olhos. Quando a pessoa é solteira, ela veste a roupa que ela quiser e quando o cara tá no comecinho do relacionamento, ele até evita de entrar nessa questão da roupa que a madame tá vestindo não ser muito adequada, só que se o cara não fala logo no começo que ele se incomoda dependendo da roupa que a guerreira veste, pra conversar sobre isso depois é até pior, porque a guerreira pode alegar que o cara já conheceu ela daquele jeito e ele vai ter que aceitar. E além do mais também, divórcios são pedidos por causa dessa peça de roupa, namoros são desfeitos, até acidentes automobilísticos acontecem por causa dessa bendita dessa calça leg. E a gente não pode nem falar sobre isso? Negativo. Aqui no canal eu priorizo trazer os assuntos mais importantes da atualidade e esse assunto é muito importante. Guerras são travadas por causa da calça leg. Eu mesmo tenho que confessar que essa é uma fraqueza que eu tenho. O maior vazio que eu tenho é esse. Se eu tô diante de uma situação dessa, onde tem uma pessoa com uma roupa leg que é muito chamativa, eu dou um jeito de atravessar de rua, eu olho para outro lado, eu penso em desgraça, mas que eu não olho, porque não vai adiantar nada. O máximo que eu faço também, para não mentir aqui, eu dou aquela olhada de 5 segundos só para tirar a fotografia mental e deu. Nada de exaltações. Somente os caras muito gatos, mas muito gatos mesmo, tem autorização das donzelas, pelo menos da maioria delas, para ficar olhando fixamente para uma pessoa que está vestida de um jeito extravagante demais. Olhar para uma senhora bem afeiçoada com uma calça leg devidamente socada, eu já acho meio perigoso, até porque hoje em dia tem várias leis que se a madame se sentir incomodada com alguns olhares, o cara pode parar na cadeia, e eu inclusive sou da opinião que se der pro cara ignorar, melhor. Até porque se você for parar para pensar certinho, isso aí trata-se de uma armadilha. Somente os caras muito gatos, ou se não um cara que a madame não se incomoda, que fique olhando pra ela, tem esse direito de olhar pra alguma donzela que esteja vestida desse jeito. Agora pro bostileiro médio, se ele resolver dar uma de gado e ficar olhando fixamente pra uma senhora na rua que esteja vestida desse jeito, além do cara tá fazendo papel de mãe espaçugina em público pra todo mundo ver, e também esse fato dele tá correndo o risco até de ser preso, que a pessoa que tá usando a calça leg pode alegar que ela tá sendo importunada pelo cara que tá olhando que nem um doido pra ela, é muito mais fácil não olhar. Apesar que não é fácil. Eu acho que as madames têm o direito de se vestir da maneira que elas acharem melhor, não vejo problema nenhum, inclusive se for casada, se o marido acha bonito, força guerreiro pra ele também. E é como eu falei, quando o cara tá no comecinho do namoro, tá conhecendo ali a guerreira ainda, e ela tem esse costume de usar calça leg, mesmo que isso incomode um pouco o cara, ele vai meio que fazendo a vista grossa, um tá conhecendo o outro, e se o cara ficar enchendo muito o saco, é perigoso ele tomar o ghost da guerreira e ela continuar usando a calça leg. Eu acho que não tem necessidade, principalmente se for uma senhora casada. Se não for na academia, eu considero até uma falta de respeito, dependendo da forma como a pessoa estiver vestida, porque é a mesma coisa que um cara, por exemplo, usar aquele shortinho de futebol que é só uma sedinha liso e colocar aquilo sem cueca por baixo. Esses dias mesmo viralizou um cara que apareceu no ônibus com uma trolha, senhores, mas com uma trolha que, pelo amor de Deus, negócio completamente desproporcional. Teve uma pessoa lá no ônibus, uma senhora no caso, que ficou incomodada, falou que era pro cara descer, o cara não desceu e foi um barraco, e a trolha do cara ficava até de lado por causa que o cara tava com um shortinho, que na minha opinião aquilo lá não tem cabimento, não faz sentido um homem sair vestido daquela forma. E eu lembro que nessa ocasião, que esse vídeo do cara com o shortinho e com a manguaça gigantesca lá viralizou,
muitos caras ficaram do lado da manguaça do cara. Tá de brincadeira? Inclusive, eu lembro que o Beluga ficou muito chateado nessa época, porque ele fez um vídeo criticando esse cara aí da trolha. Eu também concordo com o Beluga, não tem por que o cara sair com um shortinho daquele, ainda mais com a ferramenta torta daquele jeito lá, dava pra ver até a veia, senhores, pelo amor de Deus. Aí você imagina só se o ônibus tá lotado e o cara tava de pé nessa situação. Se você tá sentado ali no corredor do ônibus e o motorista dá uma freada, sabe o que vai acontecer? O cara vai passar esfregando aquela trolha lá na cara de meio mundo, porque a giromba, nesse caso aí, fica na mesma reta da cabeça dos passageiros que estão sentados no ônibus. Isso aí é um tapa na cara da sociedade. Você ia querer que o motorista do ônibus desse uma freada e o cara perdesse o controle e esfregasse aquele negócio na sua cara? Então, eu acho muito recomendável que as pessoas saibam como se vestir, independente se é homem ou se é mulher. Nessa ocasião que o cara viralizou com esse shortinho aí e com a peça gigantesca, justamente pelo fato da rapaziada ter ficado do lado do cara do shortinho, eu preferi nem fazer vídeo. Já o Beluga não, ele deu a opinião dele, foi duramente criticado pela rapaziada que ficou do lado do cara, e depois o Beluga fez um vídeo de meia hora explicando por que ele é contra um cara sair vestido daquela forma. Inclusive, força Beluga, aquilo ali não tem cabimento. Por mais que a pessoa não queira olhar, tanto o cara do shortinho do ônibus, quanto uma senhora que se veste de uma maneira um pouco apelativa na rua, mesmo que você olhe pra baixo, mesmo que você olhe pro outro lado, aquilo ali parece que tem um imã, e até de forma involuntária a pessoa acaba olhando. Inclusive pro cara do shortinho, isso que é o pior. Agora, uma senhora que veste uma roupa um pouco mais chamativa, eu creio, como eu falei, que ela tem o direito de fazer isso, mas nada mais é do que uma armadilha pra gado. Fiquem atentos, senhores. E agora, depois de ter falado a minha opinião sobre essa questão da calça leg, eu vou colocar um vídeo aqui, respeitosamente. Tirem as crianças da sala. A primeira vez que eu vi isso, eu não entendi muito bem, eu precisei ver esse vídeo umas 3, 4 vezes, até porque o meu mangenômetro apitou na hora que eu vi isso. Eu não acreditei, eu falei, alguma coisa errada não está certa. Como que alguém coloca um vídeo desse no YouTube e ele monetiza e tá com milhões de visualizações? Porque é esse o caso. O vídeo que você vai ver agora, se eu não me engano, ele tava com mais ou menos uns 4 milhões de visualizações, e o que facilita o vídeo ter estourado desse jeito é que ele não tem nenhuma fala, e a gente sabe que a gadice é universal, né, senhores? Com certeza vários gados de lugares diferentes do mundo ficaram impressionados com esse vídeo, e é exatamente isso que a gente vai ver agora. Vou colocar o vídeo aqui dessa madame e eu gostaria de saber a opinião dos senhores, se você aceitaria que a sua futura esposa de repente usasse uma roupa dessa na rua como se nada tivesse acontecendo. Tá aí, se for ver, não tem nada demais, é só uma pessoa caminhando na rua. Inclusive, a roupa dessa pessoa aí não tem nenhuma transparência, não mostra nada demais. Só que por uma questão da iluminação, da cor da calça e do tamanho, né, senhores? Não querendo falar nada, mas a impressão que dá é o quê? É que a pessoa meio que tá sem nada ali, né? E esse é o questionamento. Vamos supor que você se casasse um dia, o seu casamento tá uma maravilha e a sua futura esposa põe na cabeça que ela quer usar essa calça, custe o que custar, e você vai ter que engolir o choro. O que você prefere? Dividir todos os seus bens, perder a metade de tudo que você conquistou, ter que separar de um casamento que você já pode estar há vários anos, tem filho e tudo, só por causa de uma bendita de uma calça leg? Ou você aceitaria e ainda faria a carinha de quem tá gostando demais? É isso que eu quero saber. Como eu falei, nesse vídeo aí não tem nada demais, ele tá no YouTube aí público pra todo mundo ver. A sua futura esposa pode muito bem alegar isso, que se tá na internet, então não tem problema. E se você vai numa academia hoje em dia, ou mesmo andando na rua, não é difícil você achar pessoas vestidas desse jeito. Aquele cara do ônibus, inclusive, tava mais ou menos parecido com isso, naquele fatídico dia lá que a guerreira ficou doida quando viu o tamanho da situação. E isso é considerado normal, claro, em países ocidentais onde as coisas são meio bagunçadas. Se fosse no Oriente Médio, por exemplo, essa pessoa aí do vídeo não teria essa mesma liberdade de usar uma roupa dessa. Eu já vi até homem vestido desse jeito. Eu não sei se na cidade de vocês tem ciclista que gosta de vestir aquelas roupas que são extremamente coladas e suspeitas também, porque não tem o porquê o cara colocar uma roupa dessa, mas aqui perto de casa eu vejo direto, e os caras andam mais ou menos igual essa senhora aí do vídeo, como se nada tivesse acontecendo. Claro que nesse caso os caras estão de bicicleta, mas quando eles descem da bicicleta o negócio tá completamente agarrado no corpo da pessoa, e eu posso garantir que eu não teria coragem de vestir isso aí, viu? Até porque não tem necessidade, né, senhores? Nem que fosse pra andar de bicicleta e nem que me pagassem. Eu acho que a pessoa que veste isso, ela tem que ter primeiro
muita segurança, autoestima e tem que morar num lugar civilizado. Porque se ela for pra Índia, por exemplo, vestida desse jeito, é perigoso acontecer alguma coisa até com a integridade física da pessoa, mas tem lugar que não dá nada. Aqui no Brasil mesmo, como é bagunçado, e eu volto a dar aquele exemplo do cara do shortinho do ônibus, que aquilo ali pra mim é um tapa na cara da sociedade, isso aí, além de ser comum, é considerado até bonito, tá na moda, não dá nada. Muitos maridos hoje em dia, se vai falar alguma coisa pra esposa que de repente se vestir dessa forma pode pegar meio mal, principalmente dependendo do ambiente que eles forem, o cara pode ser classificado como um tóxico e a madame pede o divórcio do cara alegando violência psicológica e o cara no final tem que deixar ainda. Nesse caso, se o marido for ameaçado pela esposa de um eventual divórcio, o máximo que ele pode fazer é pedir pra ela colocar uma blusa pelo menos ali na cintura, né, pra ver se dá uma disfarçada e rezar pra que não hajam muitos rapazes na rua na hora que ele for desfilar com a esposa desse jeito. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto aí. Deixa nos comentários o que você pensa disso, se você acha normal esse tipo de vestimenta. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e se for do seu interesse, considere um dia juntar-se a Teta Master Chagas Júnior calça leg entrochada no toba bolivariano dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!